Oi, eu sou o Felipe e eu comecei esse canal numa época onde o comum era ter uma vinheta. Eu tenho certeza que se você tá aqui por tempo suficiente, você lembra muito bem disso aqui. Por muito tempo, essa foi a vinheta do meu canal e eu sei que vocês adoravam ela. Por isso eu vou revelar o mistério da sua origem. Eu vou contar como foi que eu passei a usar essa vinheta. Foi um processo extremamente complicado. Eu digitei no Google Free Creepy Intro. Aí eu baixei e usei. Claro, para dar um toque a mais ali, eu coloquei um dos efeitos sonoros do filme Sinister, ou A Entidade, como chegou aqui no Brasil. E esse é um dos motivos pelo qual eu parei de usar essa introdução. Eu comecei a achar ela meio genérica. Eu acho que a introdução de um filme, de um vídeo, de qualquer projeto precisa ser uma coisa única, precisa ser a vitrine daquilo que vai ser apresentado a seguir, sabe? Tem que ter uma história por trás. E isso me deu a ideia de fazer esse vídeo. Eu vou falar sobre introduções clássicas, o texto flutuante de Star Wars e a logo de um monte de produtora famosa de Hollywood. Confia em mim, sempre tem história boa por trás de criações assim. E é isso que nós vamos descobrir hoje. Só que antes deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a plataforma de negociações Binomo? Funciona assim, ó. Você baixa no seu celular ou acessa pelo seu computador. Aí você escolhe um ativo e tudo que você precisa fazer é traçar uma estratégia para prever a oscilação. Olha como eu faço. Você escolhe um ativo como moedas ou ações de empresa e observando o gráfico você começa a perceber a tendência das ações de subir ou descer. Eu fiz um investimento de R$200 e depois que eu analisei o gráfico, marquei ali no verdinho que a minha previsão era de que ia subir. Eu aguardei a finalização e, como eu estava certo, consegui ter o lucro de R$364. Mas e para eu receber esse lucro, Felipe? Muita burocracia? Então, tem várias formas de transferência lá. Itaú, Bradesco, Santander, etc, etc, etc. Depositar e sacar é moleza. Você transfere em questão de minutos ou até no máximo 3 dias, direto na sua conta ou no seu PayPal. Ah, mas para você é fácil, né, Felipe? Você já deve estar acostumado com isso, bem treinado. Bom, de fato, a plataforma da Binomo tem material de apoio para você estudar e entender mais o negócio. Mas você pode começar como eu comecei. É só usar uma conta teste. Quando você cria sua conta na Binomo, você vai ter R$4.000 nessa conta teste só para experimentar. Vai lá, testa como funciona, entende a lógica da plataforma, traça estratégias e aí, quando você estiver confortável, manda bala. Ah, mas eu não sou rico para ficar investindo milhões, Felipe. Eu sei, é por isso que o depósito mínimo que você faz na Binomo é de R$40. Com o valor de um lanche, você tá dentro. E é aqui que tá a melhor parte. Eles trouxeram uma parada muito maneira pra gente. Usando o meu cupom que tá aqui na tela e aqui embaixo, todo o depósito que você fizer dobra. Não, você não ouviu errado. Dobra. Fez o depósito mínimo de R$40? Parabéns, agora você tem R$80 para operar. Colocou 100, tem 200. Colocou 1.000, tem 2.000. Matemática simples. Eu já sou um binomista, tô esperando você. Mandando bem por um longo período, quando for ver já rendeu o suficiente para comprar um celular, uma câmera ou sei lá, um furão. Você sabia que um furão é mais barato que um celular? Eu fiquei surpreso com isso também. Enfim, o importante é que você pode obter essa renda direto do seu celular. Deus abençoe a tecnologia. Eu aposto que isso é uma coisa que você nunca viu. E por falar nisso, você já viu Star Wars, certo? Eu sei que você já viu essa famosa introdução do filme Star Wars. O que você provavelmente não sabia é que isso aqui não é efeito digital. Eu sei que hoje a gente simplesmente digitaria o texto em uma caixa do After Effects, mas se liga. A ideia do George Lucas era homenagear um seriado do qual era muito fã quando criança, o Flash Gordon. E eu nem tô falando dos clássicos da década de 80 não, eu tô falando do início, lá nas décadas de 30 e 40. Tanto que em 1929, o ano do primeiro Oscar, a premiação teve uma categoria exclusiva que congratulava o melhor título. E foi o Joseph Farnham que levou. Era exatamente assim que as séries começavam. Mas em vez das letras paradas, Flash Gordon tinha uma movimentação característica, com uma sinopse da trama da semana passando no início de cada episódio. Na verdade, toda a saga Star Wars foi inspirada no Flash Gordon original. Star Wars estreou em 1977, quando eles ainda não tinham o Movie Maker. Lá no original, para fazer esses cards de crédito, eles usavam um negócio chamado impressora ótica, que é basicamente um projetor preso em uma câmera. Simplesmente criavam a peça à mão e colocavam na frente da câmera. Com Star Wars não foi muito diferente não. Dennis Muren foi o especialista em efeitos visuais que, além do filme como um todo, claro, ficou responsável por fazer essa introdução. E é aqui que entra
essa foto. O que ele fez foi posicionar um display de 60 centímetros de largura e quase 2 metros de comprimento. Então a câmera passava pelo display no ângulo certo para conseguir esse efeito que até o seu primo de 10 anos consegue fazer no celular hoje. Aposto que você não imaginava que foi feito de forma analógica. O texto da introdução era muito maior, mas o diretor Brian De Palma ajudou a revisar e transformar nos 3 parágrafos que vemos no início do filme. Eu sei que você já deve ter visto essa logo aqui, é a vinheta principal da Columbia Pictures, eles que fizeram todos os Homem-Aranha, por exemplo. O que você provavelmente não sabe é a origem dela. A Columbia Pictures foi fundada em 1924 e desde então já usava a mulher com a tocha como sua mascote. Só que era um pouco diferente, era assim. A soldado romana segurando o escudo foi inspirada na moeda de 25 centavos de dólar, que era conhecida como Standing Liberty, ou Liberdade em Pé. Essa coisa da liberdade ia voltar no futuro, porque foi só em 1936 que ela começou a se parecer com a vinheta que conhecemos hoje, e não é à toa. A mulher que aparece nas vinhetas é a Columbia, como em Columbia Pictures. Columbia é uma personagem do folclore americano que representa a personificação do país. Ela surge originalmente como Columbina, que era basicamente a personificação das Américas como um todo para os europeus lá no século XVI, auge das grandes navegações. Hoje em dia, praticamente todo o país tem o seu, inclusive o Brasil, sabia? A nossa personificação nacional é a efígie da República, e você encontra ela todo dia nas notas de real. É dela o rosto estampado nas cédulas. E a efígie é basicamente uma cópia da Marianne, que é a personificação da França. Parabéns, Brasil! Parabéns. Mas de volta a Columbina, foi em 1936 que fica claro que agora eles buscavam inspiração na Estátua da Liberdade. E assim, ela foi passando por algumas mudanças durante as décadas. A nossa Columbia, como conhecemos hoje, surgiu só na década de 90, quando o The Mednick Group foi contratado para fazer a nova logo e usou a artista gráfica Jenny Joseph como modelo para a vinheta. Tá, você pode ter visto a logo da Columbia Pictures, mas eu tenho certeza que isso você nunca viu. Os bastidores da filmagem dessa vinheta. A mulher aproveitou seu horário de almoço para ir lá rapidinho ajudar nesse projeto, bateu as fotos que serviriam de base para a animação e seguiu a sua vida sem ter ideia da importância que aqueles poucos minutos teriam para a história do cinema. Jenny Joseph fez uma única diária correndo para quebrar um galho e provavelmente é a mulher a aparecer no maior número de filmes da história. Dorme com essa. Talvez ela perca apenas não para uma pessoa, mas para um animal. Vamos falar sobre o leão da MGM. Você também com certeza já assistiu algum filme e se deparou com esse gatinho rosnando. Essa é a vinheta da Metro-Goldwyn-Mayer, fundada em 1924 na junção da Metro Pictures Corporation com a Goldwyn Pictures. E foi a Goldwyn Pictures que deu início à vinheta de leão em 1916, com essa aqui, ó. Mas o mais interessante é que quem produziu a vinheta foi a Paramount, dirigida pelo pintor Lionel S. Rice. Sim, parece piada, mas o responsável pela vinheta de leão mais famosa da história se chamava Lionel. O mascote da empresa ficou conhecido como Leo, o leão, mas a identidade desse animal ainda é desconhecida. Anos 20, né, galera? As leis sobre os direitos concedidos a animais eram bem diferentes. Os animais eram mais adornos do que qualquer outra coisa. Mas vocês sabem como ela foi feita? Talvez até tenha se deparado com essa imagem bizarra que supostamente mostra os bastidores do vídeo, o animal dopado e amarrado para gravação. Mas obviamente não é verdade. O que eu quero te mostrar hoje é isso aqui, ó. Esse é o verdadeiro bastidor de uma das vinhetas mais famosas do cinema. Na verdade, esse é o Slats, o segundo leão da MGM, que tava esperando um deepfakezinho. Aqui os caras tinham que ter sangue frio e filmar o leão cara a cara. Já na época o negócio fez tanto sucesso que o coitado saiu em turnê e até mesmo cartão postal com a imagem dele valia uma nota. E até hoje cerca de 8 leões diferentes serviram de modelo para essa vinheta famosa através dos anos. O da vinheta que você conhece hoje é o Leo, e esse se chama Leo originalmente mesmo. Ele teve sua estreia em Contrabando no Cairo em 1957. Ele veio do mesmo zoológico que os Slats na Irlanda e é a sua vinheta que é utilizada até hoje. Com o tempo, eles foram melhorando a imagem, alterando o rugido do leão, mas a carinha do Leo continua lá. E pra finalizar, deixa eu sair dos filmes e ir rapidinho pros videogames, porque essa aqui também é muito doida. Eu sei que é praticamente impossível encontrar alguém que já tenha jogado jogos da EA e que ainda assim morra de amores pela empresa.
Os caras já deram vacilo o suficiente pra minar grande parte da credibilidade deles. Mas convenhamos que você já jogou pelo menos alguma entrada da EA Sports, ou melhor, a EA Sports. Assim como eu tenho certeza que depois dessa vinheta você também falava: "It's in the game." EA Sports. It's in the game. Que diabos é Chenegame? De onde saiu essa vinheta? Então, na verdade, a frase que é falada antes de todo o FIFA das antigas é "It's in the game". Por algum motivo se perdeu um pedaço da vogal no início e quando a gente ouve parece que já começa no T. Mas presta bem atenção que eu posso garantir que você vai ouvir "It's in the game". E o cara por trás dessa voz é o jornalista Anthony Andrew. De forma similar ao que aconteceu com a Jenny lá na Columbia Pictures, ele também não sabia da importância que a sua voz teria no futuro. Lá para 1992, ele recebeu o contato por um amigo que trabalhava numa agência de publicidade. A divisão EA Sports era uma incrível produtora de jogos com seus 7 funcionários, longe do império construído até hoje. Foi difícil para eles até convencerem a agência a fazer o material de publicidade. Mas como a grana era curta, não dava para contratar um locutor profissional, principalmente porque era uma vinheta curta. Foi esse amigo que deu a ideia de o slogan da empresa ser "It's in the game", que significa estar no jogo, meio que uma forma de dizer que uma simulação do seu esporte favorito estaria no jogo, e isso era, nossa, inacreditável. Porque afinal de contas, quem nunca jogou numa máquina de caça-níquel no meio do futebol, não é mesmo? Mas enfim, o cara se tornou uma das vozes mais reconhecíveis da história dos videogames e nunca recebeu um centavo por isso. O que a gente não faz pelos amigos, não é mesmo? Pois é, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de saber a origem de todas essas vinhetas e logos. Eu particularmente sou louco nessa ideia de a origem de todas as coisas. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários ideias de coisas que eu poderia contar a origem. E é por isso que se você for no meu canal, você vai encontrar um monte de vídeo assim. Por exemplo, clicando nesses vídeos aqui, ó, você vai conhecer a origem dos sobrenomes, a origem do dinheiro e até a origem do ânus do cavalo. É sério. Confere lá. Não se esquece de verificar os links aqui da Binomo, criar sua conta lá e usar o meu cupom, falou? A gente se vê no próximo vídeo. Fui!